Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje nós estamos aqui, eu, o Alisson e o Gabriel, para falar um pouco sobre vocês de poda, como combinado no episódio anterior. Bem-vindo, Alisson, bem-vindo, Gabriel. Vamos lá. Para a gente começar, eu acho que o principal, Gabriel, é quais são os fatores que te levam a pensar na poda? Né? Seja o fechamento da lavoura, a altura, então quais os fatores que levariam o produtor a olhar para a lavoura e falar assim, bom, está na hora de eu começar a podar? Bom, Xande, os principais fatores, na minha opinião, eu iniciaria com a idade da lavoura, né? A idade é um fator importante, a altura da lavoura, né? A variedade também são fatores que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando a gente tem acesso ao histórico de produtividade, né, como que essa lavoura vem desempenhando a sua produção durante as safras anteriores à poda, né, e o excesso de hastes também é um fator que indica para a gente quando a gente deve começar a podar essa lavoura. O que a gente chama de perda de saia também é um fator importante que a gente tem que observar para não deixar a lavoura perder aqueles ramos plagiotrópicos que a gente tem na parte mais baixa do próprio fechamento, né, Gabriel? Fechamento começa a não entrar a luz na lavoura, o trator começa a esbarrar muito nos ramos produtivos, é outro fator importante. Sim, e todos esses fatores que a gente comentou aqui são indicativos que a lavoura está na hora de começar a ser podada. Sim. Alisson, dentro do que o Gabriel falou, dois pontos, né? Que muitas vezes o produtor ele erra em algumas coisas. Por exemplo, ele espera perder a saia para depois entrar com a poda. Ou então ele deixa um excesso de broto que vai fazer perder os ramos laterais para depois entrar na poda. Então existe uma diferença muito grande, né, de uma lavoura que é preparada pensando num sistema de poda ou a poda corretiva. Sim, né? Sim. E assim, às vezes, o Xande, Gabriel, às vezes o que acontece muito com o produtor? Às vezes o produtor não consegue, mesmo sabendo que a lavoura precisa de poda, ele não consegue entrar na poda daquela lavoura. O que está acontecendo agora? Nós estamos aí logo após uma geada, café a R$1.200, R$1.300, R$1.500, aí o produtor está lá com produtividade de 30 sacas por hectare, com a lavoura projetando crescimento para o ano que vem para dar 40, 50 e perdendo saia. Na teoria bonitinho desse dia, né? Na prática é um pouco mais difícil. Está lá com 30, a lavoura perdendo saia, mas projetando 40, 50. Um ponto importante que eu falo é, por exemplo, você está andando na lavoura, né? O produtor fala, nossa, eu não sei se eu podo, eu não sei se eu não podo, será que está na hora? Bom, se surgiu a dúvida na tua cabeça, é porque já passou, às vezes, da hora de podar, né? Porque a lavoura, quando ela está muito boa e produtiva, você não está pensando em podar ela. Um produtor, né? Amigo meu, muito experiente, agrônomo, excelente agrônomo, muito experiente, ele fala o seguinte, a hora que a gente tem a dúvida, poda. Ele fala assim, a hora que a gente tem a dúvida, o certo é podar. E em cima disso, então, Gabriel, do certo é podar, existe outro fator que é muito importante, que é a época de poda. E a época de poda não é a mesma necessariamente para uma receita, que não é a mesma para uma safra zero, né, para um decote. Então, o que você fala um pouco dessas épocas de poda para a gente? Bom, quando a gente pensa em época de poda, no geral, o ideal é o quanto mais cedo após a colheita, melhor. Tanto para o decote, quanto para o esqueletamento, como para a receita. Né? E nisso daí já nos remete a falar dos tipos de poda. Sim. Né? Quais os principais tipos de poda? Tem diversas variantes, mas basicamente você tem a menos drástica, que é um decote. Depois você passa para um esqueletamento. E por último, a recepa. Pensando isoladamente somente em poda, não falando da programação do sistema safra zero, qual que é a poda que eu tenho que fazer?
a menos drástica possível, né? Então, primeira poda a se fazer é um decote. Aí depois, esqueletamento. Por último, uma recepa. E quando for fazer a recepa, ainda analisar. Compensa recepar ou compensa arrancar e substituir? Mas isso é assunto para outro podcast. Aí em outro podcast nós vamos falar especificamente dos tipos, de decote, de esqueletamento e de recepa. E queria dar um adendo também da questão desses tipos de poda, que hoje em dia, com os manejos que a gente vem adotando, dificilmente a gente vai chegar na lavoura no ponto de receber uma recepa. Sim. Isso seria o ideal. Sim. Eu não recepar minha lavoura. Primeiro eu uso um decote e depois eu venho fazendo sucessivos esqueletamentos, ou para safra zero ou para condução, por 3 safras que seja, mas eu chegar com essa lavoura, nunca chegar no ponto de fazer uma recepa. Né? Esse seria a lavoura já está ideal. tão velha que merece ser substituída. E não recepada. Um ponto que atrapalha isso, esse ponto da lavoura está tão velha ao ponto de ser substituída e não recepada, Gabriel, e o que a gente vê muito principalmente em cafeicultura de montanha, onde o trato cultural é um pouco mais difícil, muitas vezes a pessoa não desbrota tanto. Sim. Acontece na mecanizada também, lógico que acontece. Mas muitas vezes a gente vê aquilo que é meio que até cultural na cafeicultura de montanha, que eles não vão desbrotando porque é difícil, vai deixando, na hora que cai a produção, recepa, achando que isso ele vai estar renovando. Mas a gente já está cansado de ver que é muito melhor se ele conduzisse com desbrota, fizesse safra zero, né? O manejo normal. A desbrota, né? como a recepa, como o Alisson mesmo disse, é uma poda muito drástica. Muito drástica. Ela vai demorar. Né? Um ano e meio para dar a primeira cata, no caso, e depois 2 anos. Uma recepa boa. Ela tem vantagens e desvantagens em relação a um plantio novo. Você tem uma vantagem do manejo inicial mais rápido, você tem a desvantagem que é uma lavoura velha. Já é uma lavoura velha. Mas isso a gente vai falar depois em outra oportunidade, a gente vai detalhar melhor sobre receitas. Pessoal, então é isso que a gente tinha para falar nesse episódio. Quais são os tipos de poda, né, Gabriel? Dá mais um recapitulado então para eles, os tipos de poda. Os principais tipos de poda utilizados: o decote, uma poda menos drástica, o esqueletamento, que é uma poda intermediária, e a recepa, que é a poda mais drástica. Isso. E outro fator para você sintetizar de novo, para a gente finalizar para eles, quando que a gente vai partir para a poda? O que pede a poda? Seria o fechamento da lavoura, né? Altura, fechamento, excesso de hastes, baixa produtividade, né? A lavoura começou a baixar a sua produtividade. Perda de saia. Tudo isso são indicativos de que está na hora de começar a mexer nessa lavoura. Pessoal, então é isso que a gente tinha que passar para vocês e nós vamos continuar então falando de poda nos próximos episódios. Nós vamos falar detalhadamente de cada tipo de poda, quando ela é mais indicada e como trabalhar o manejo de cada uma delas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.